Quero trazer um outro assunto também, porque a ministra Marina Silva participou hoje de uma sessão na Comissão de Meio Ambiente do Senado e fez um alerta. Eu vou chamar a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente, e esse alerta relacionado à quantidade de queimadas no país, né, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Foi exatamente isso, né? A ministra participou da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado Federal na manhã desta quarta-feira. Ela ficou respondendo as perguntas dos senadores por volta de umas 4 horas. Ela foi questionada, né, a respeito das queimadas e também da estiagem que atinge boa parte do país. A ministra Marina Silva acabou ressaltando um estudo que foi repassado a ela, de que até o final deste século, o Brasil pode perder o Pantanal caso o mundo não reverta essa questão, o cenário de aquecimento global, caso o mundo não reverta esse cenário de aquecimento global. Nós temos esse trecho da fala da ministra lá na comissão para ouvir agora. Que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. E isso tem um nome, se chama baixa precipitação, alto processo de evapotranspiração, não conseguindo alcançar a cota de cheia, nem dos rios, nem da área da planície alagada, e, portanto, a cada ano se vai perdendo cobertura vegetal, seja em função de desmatamento ou de queimadas, você prejudica toda a bacia e assim, segundo eles, até o final do século, nós poderemos perder a maior planície alagada do planeta. Evandro, a ministra também nessa mesma sessão, ela acabou defendendo que será preciso ampliar ainda mais os esforços e os recursos no combate às consequências das mudanças climáticas, diante de todos os dados que já foram apresentados. Ela ainda pediu também que o Congresso Nacional crie um marco regulatório de emergência climática. Ela também falou com os parlamentares, né, para que eles possam destinar recursos para o meio ambiente. Ela também acabou reforçando o esforço que foi feito pelo governo nesse enfrentamento às queimadas e essa seca histórica que atinge todo o país. Segundo Marina Silva, desde o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, evitou, o que ela disse, uma situação completamente incontrolável. Evandro, agora um dado, né? Agora em agosto de 2024, o Brasil registrou o maior número de focos de queimadas desde 2010. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, afirmou que foram mais de 68 mil registros. Do total, mais de 80% desses focos aconteceram na Amazônia e aqui no Cerrado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília? Até já. Eu estava pensando no Zé Maria, na visão da Deolane, e chamando ali. Daqui a pouco a gente vai falar também de outra coisa. Ô, Gustavo Segré, a ministra dá um recado que é preocupante, né? A gente poderia perder o Pantanal até o fim do século se continuar dessa maneira. Mas, é claro que impedir isso depende de todos nós. É preciso haver uma conscientização, né? Todo mundo precisa participar disso, mas também de políticas públicas intensas que sejam voltadas para esse tema e que, neste caso, estão sob a responsabilidade da própria ministra neste momento. É isso que eu não entendi. Uma ministra que disse, estamos sem problemas, tá? E qual é a solução? Eu queria ouvir um pedido de desculpas da ministra e do governo todo, em relação ao governo anterior. Porque quando era o governo anterior e ela, junto com o presidente, era a oposição, a culpa era do Bolsonaro, do governo. Agora não, agora é a culpa dos bandidos que botam fogo e do clima, porque não chove. Então deveria ter um pouco de humildade e dizer, e eu peço desculpas, porque eu critiquei no governo anterior a mesma coisa que eu estou sofrendo agora. Porque é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É pior, agora é pior. E aí, inclusive, a Corte Suprema de Justiça deu 10 dias para que o governo mostre o que vai fazer para evitar as queimadas e políticas de desmatamento. Devem estar esperando que o fogo apague sozinho. 10 dias é muita coisa. Lembrando também que a mesma Corte, no governo anterior, dava 24 horas de prazo para que o governo se manifeste sobre alguma das questões de política de Estado ou política do governo. É uma situação um pouco dispar, né? Quando eu sou oposição, estou me referindo à ministra Marina Silva,
a culpa é do governo, deveria renunciar, isso já é motivo de impeachment, é uma barbaridade, é um absurdo. Os artistas sumidos, ninguém aparece, não estamos encontrando eles. Salve a Amazônia. E agora, cadê eles? Cadê a ministra dizendo, ó, isso acontece? Não serve receber um salário para dizer, gente, daqui a final do século vamos ficar sem Pantanal. Para isso que precisa um salário? Não, para isso fecha o ministro. Não precisamos de ministro que nos diga o que vamos sofrer. Precisamos de ministro que diga o que vai fazer para que a gente não sofra tanto. O Alan Gani, a ministra até conversou ali no Senado dizendo que precisa do apoio dos parlamentares porque haveria necessidade de ter um orçamento que ficasse fora da regra fiscal para ser aplicado justamente no combate aos estragos provocados no meio ambiente com queimadas, desmatamento, etc. Você acha que faz sentido essa proposta da ministra? Olha, se esse país tivesse responsabilidade fiscal, não seria necessário. O problema é que de exceções em exceções, Evandro, o dinheiro vai acabando. Eu entendo o estado emergencial da questão, é claro. Agora, o dinheiro também é escasso. Como é que fica essa história? Porque daí a gente nunca também vai ter a responsabilidade fiscal. Fica sem a responsabilidade ambiental e sem a responsabilidade fiscal. É justamente por isso que a gente defende tanto responsabilidade fiscal. Para momentos como esse, ter uma reserva, ter caixa, ter capacidade de endividamento para combater essas queimadas. Numa situação de emergência, sim, né? Abre lá um crédito extraordinário, faz uma emissão de um título público, né? Capta o recurso e combate. Agora, me chama a atenção a apatia do governo, do qual a ministra Marina faz parte, porque não adianta simplesmente palavras e discursos. Você precisa de ação. Ela é governo também, ela também está sendo responsável ao ponto do Supremo ter que ter sido provocado e cobrar uma ação do governo. Sim. Tamanho a apatia do governo. Eu até aproveito para contar para vocês, né, que o ministro do STF, André Mendonça, prorrogou até terça-feira da semana que vem aquele prazo para que o governo apresente um plano de ação para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia. Essa decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, depois do governo não cumprir a data limite de 26 de agosto para apresentar o documento. E, Gustavo Segré, o ministro André Mendonça, ele age bem ao insistir, né, e determinar mais uma vez agora, então, já que não conseguiu apresentar, oferecendo um novo prazo para que o governo entregue essa documentação, informando, inclusive, uma plataforma onde possa haver o acompanhamento daquilo que está sendo feito para controlar o desmatamento. Volto de novo no mesmo ponto. 2 pesos, 2 medidas. Antes era 24 horas, Bolsonaro apresenta o que está falando. Nunca tiveram tanto pedido da corte para um presidente falando, faz isso, 24 horas, apresenta isso, 48 horas. Agora o governo não apresentou, não cumpriu o prazo. Então o ministro disse, tudo bem, vamos dar mais um prazo. Aconteceu a mesma coisa na desoneração, não cumpriram o prazo. E agora? Tá bom, esticamos o prazo. Deram 15 dias, o ministro Flávio Dino pediu 15 dias para determinar a questão das queimadas. André Mendonça para o desmatamento. E o governo deve estar procurando os artistas que eram do Salve a Amazônia, porque não estão aparecendo. E o que acontece se não apresenta? Nada, esticamos o prazo. Ô Zé Maria Trindade, como é que você vê agora também o envolvimento do próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, cobrando o governo federal sobre um plano que atenda a todas essas questões relacionadas ao que o governo estaria fazendo para impedir que o desmatamento avance? Agora, pelo menos, pede informações e explicações, né? Antes, o próprio Supremo já fazia intervenção, como foi o caso na gestão Jair Bolsonaro, né? Veja bem, é impossível dizer que nós não devemos preocupar com o futuro e com o meio ambiente. O negacionismo, que é denunciado por grupos de extrema esquerda, essas ONGs que faturam com medo, ele realmente existe e é danoso, o negacionismo total. Mas, na verdade, esses grupos que a ministra Marina Silva trabalha com eles vivem dessa fala dela, que é do medo. É exatamente do medo que vem o grande faturamento. São imagens assim do Brasil pegando fogo que levam artistas, entidades internacionais a investirem
em ONGs, organizações não governamentais. Este é o grande momento dessas ONGs. É dizer, olha lá, o Brasil está pegando fogo, lá na floresta amazônica existem girafas, elefantes e leões que estão morrendo, exatamente por conta do agronegócio e tal. E aí acreditam e investem. Então, não é negacionismo. O meio ambiente tem que ser tratado com ciência e não exatamente com medo. Isso que a ministra fez foi espalhar o medo, o terror, porque, veja bem, se perdermos a maior planície alagada do mundo, né, que é o Pantanal Mato-Grossense, haverá, evidentemente, um reflexo muito grande em tudo, inclusive na agricultura natural, né? Então, se ela sabe disso e está no governo, que tal ela tomar providências, né, como governante, como poder, para evitar que isso aconteça? Não dá para chegar numa comissão e espalhar esse medo como se fosse um militante da esquina ou um radical, que eu até acho que deve ter para puxar mais para um lado e tal, mas a ministra deve trazer dados consistentes e posições científicas. Ninguém está sendo negacionista, ninguém está dizendo que o meio ambiente não é importante. E há hoje um ativo muito grande em todo o negócio, que é a sustentabilidade. A nossa agricultura, sem a fama, sem o carimbo da sustentabilidade, não é nada. Mas esse tipo de medo assusta. Fala, Gani. Olha, quem é o grande responsável nessa história é o governo federal. O Supremo está no papel dele. Aliás, o ministro André Mendonça tem uma postura bastante discreta, não é daqueles ministros ideológicos, age corretamente. Quem tem que dar uma resposta em relação aos incêndios é o governo federal e a Marina faz parte deste governo. Não adianta, como o Zé muito bem colocou, o Segré também, colocar ali um discurso apocalíptico. Não, você tem que resolver o problema agora, não é esse palavrório que não quer dizer absolutamente nada, de palavras bonitas, temos que cuidar do meio ambiente, não é campanha eleitoral, tem que apagar um incêndio, esse é o ponto. E chama muita atenção também o silêncio da turma da Greta, do DiCaprio, de alguns artistas brasileiros que, estão quietinhos, mostrando um duplo padrão. Se fosse já no governo anterior, já estavam chorando pelas girafas da Amazônia, pelos elefantes do Pantanal. Essa turminha midiática de Hollywood é uma fauna mesmo, uma fauna de hienas.